Senhor Jesus, nós pedimos nesse dia que a frustração ela não roube o senso de propósito que o Senhor depositou nas nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que a frustração não tenha voz ativa sobre a nossa mente, mas que nós possamos ter a mente de Cristo, que independentemente das adversidades, das faltas e das lutas, possamos entender que é um propósito muito maior, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, que o nosso coração, a nossa mente, as nossas decisões estejam guardadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pastora Isa por aqui, eu quero compartilhar com vocês um devocional, algo que o Senhor vem falando comigo e está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 1, e vejamos juntos o que o texto nos diz. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. O que está acontecendo aqui é que Jesus havia recém-ressuscitado. Jesus havia morrido e ressuscitado. Mas os discípulos estavam e se encontravam em um período de frustração, porque o mestre havia deliberado palavras de que ele morreria, ressuscitaria, mas enviaria o Espírito Santo para que eles fossem cheios de poder. Mas isso ainda não havia acontecido e os discípulos estavam temerosos, porque achavam que o seu mestre apenas tinha morrido e que já não havia mais saída e muito menos sentido para que eles continuassem desempenhando a função ao qual foram chamadas pelo mestre, que era de ser discípulos. Então, nós vemos aqui os discípulos pescando, mas eu quero te fazer uma pergunta nesse primeiro momento, que é: o que Pedro fazia antes de ser chamado por Jesus? Pescar. E o que Pedro volta a fazer depois que Jesus morreu? Pescar. O que nós podemos entender é que a frustração ela é muito perigosa, porque ela nos faz voltar, retroceder e regredir para a postura e para a ação e as atitudes e a mente de quando o Senhor já havia nos restaurado lá atrás. A frustração ela é extremamente perigosa porque ela rouba de nós o propósito e o senso de uma promessa muito maior do que as nossas vidas, depositada pelo próprio Mestre nas nossas vidas. Quando estamos frustrados, deixamos de ser quem o Senhor nos chamou e voltamos a praticar coisas que não deveríamos mais fazer. E o principal e o mais complicado de tudo isso, e o porquê isso é tão caro, porque a frustração ela nos custa tanto e muitas vezes não percebemos, é que Pedro não volta a pescar sozinho. Pedro leva junto de si os outros. Porque nós precisamos entender que quando somos cristãos, quando nos intitulamos como filhos de Deus, o Senhor, Ele se representa nas nossas vidas através das nossas atitudes. E automaticamente as pessoas que estão à nossa volta nos veem como um referencial. Então, indo para o erro, você não vai sozinho. Você leva todos os outros que estão próximos a você para esse mesmo erro, para esse mesmo lugar. Portanto, o que eu quero compartilhar brevemente com vocês hoje é: não permita que a frustração roube de você a promessa, o propósito que o Senhor derramou e destinou para a sua vida. Não permita que a frustração da sua maneira, da sua forma, tire os seus olhos do que o Senhor te prometeu. Que possamos, nesse dia, abrir o nosso coração para permitirmos que o Senhor nos molde e nos mostre que os seus caminhos são mais altos, mais elevados do que os nossos e que a forma de Deus realizar as suas promessas nas nossas vidas são diferentes da forma com que nós idealizamos. Portanto, que estejamos abertos a olhar para cada uma das circunstâncias, não com os olhos humanos, mas com olhos espirituais,
Peça ao Senhor discernimento e sabedoria, e Ele dará a você, para que os seus dias sejam preenchidos e completos de uma graça que vem somente do Pai. Deus te abençoe.